Olá a todos, o meu nome é Pedro Ramos e eu faço parte da equipa da Corrente Atlas. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conversas de Ciência. Basicamente isto é uma rúbrica onde descomplicamos a ciência ligado aos oceanos e ao mar. Vamos mandar aqui uns bitites acerca do mar, basicamente é isso. Hoje connosco temos o Hélio Vicente. Obrigado, Hélio, por ter aceito o nosso convite É um e gosto. é um prazer tê-lo aqui. Agora vou começar por apresentar um bocadinho o nosso convidado. Por onde é de começar? É um biólogo com mais de 30 anos de experiência, que já fez tudo e mais alguma coisa na sua carreira. Acho que já tem mais cargos na sua carreira do que eu tenho de idade, por isso podem imaginar o quão longo e enriquecedor é a sua carreira. É atualmente diretor de Relações Institucionais e diretor do Departamento de Conservação no Submarino, do qual faz parte o Porto de Abrigo, e este vai ser um tema fulcral nesta conversa. E, entre outras coisas, já foi diretor zoológico, diretor de Ciência e Educação, também do Submarino, já foi presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Biólogos, embaixador da água, etc, etc. Eu acho que o mais fácil é irem ao LinkedIn e varrerem aquilo, escrutinarem um bocadinho a sua carreira, porque senão nunca mais saímos daqui. E, entre outras distinções, queria salientar que em 2018 recebeu o Prémio Carreira Alumni, atribuído pela Universidade do Algarve. Eu podia estar aqui a escrutinar o seu currículo, mas eu acho que o mais importante é dizer que o Hélio Vicente é biólogo marinho, certo? Exatamente. Tudo e mais alguma coisa, eu acho que isso é que é o importante de salientar, que é o Hélio é biólogo marinho. E começava então com um bocadinho de conversa de algibeira. O que é para si ser biólogo marinho e o porquê de ter seguido esta área? Se foi algo que sempre ambicionou desde criança ou que simplesmente a vida o levou para aí? Boa pergunta. Antes de mais, muito boa tarde a todos, a quem nos estiver a ver e ouvir, não é? As múltiplas plataformas agora permitem isso. Obrigado pelo convite e, em particular, obrigado ao Pedro. Biólogo marinho é definitivamente uma das coisas que mais me identifica. Durante muitos anos, eu era quase gozado por muitos dos meus colegas e conhecidos porque eu estava sempre a falar da Marinha Grande. Onde estivesse, havia uma peça de vidro, uma peça de cristal, havia um molde, aliás, um objeto de plástico, e eu dizia, olha, isto foi feito na Marinha Grande, olha, isto veio da Marinha Grande. Mas, na verdade, já há muitos, muitos anos, há mais de 25 anos, que eu assino documentos, quer profissionais, quer pessoais, com Hélio A. Vicente ou A. Hélio S. Vicente e logo a seguir biólogo marinho. Muitas vezes posso pôr a função que nesse momento estou a desempenhar, por exemplo, diretor de Relações Institucionais ou diretor de Conservação, mas às vezes não ponho isso, mas biólogo marinho ponho sempre. E ponho porquê? Porque efetivamente foi um sonho que se concretizou. Durante muitos anos eu tive esta paixão pelo mundo aquático, em particular. Ironicamente estou a trabalhar numa empresa que tem o nome de mundo aquático, e dentro do mundo aquático o mundo marinho sempre me fascinou em particular, não só pelo efeito que a televisão tinha na altura, e ironicamente eu ainda sou do tempo das televisões a preto e branco, mas também porque sempre tive a sorte de viver muito perto do mar. Só há cerca de 12 anos é que eu não estou a menos de 10 quilómetros do mar a viver. Mas durante até mesmo os anos em que estive na universidade e morei em Faro, eu da minha janela via o mar, e portanto isso foi sempre uma coisa muito presente na minha vida. E houve uma altura em que eu me consciencializei que em Portugal eu queria ser duas coisas: ou trabalhar na área do cinema, a contar histórias, ou a trabalhar no mundo da biologia, a descobrir histórias. Entretanto, percebi que ser biólogo em Portugal é muito difícil, e ser biólogo marinho era impossível. E descobri que trabalhar no cinema, naquela altura, nos anos 80, também era difícil. De forma que comecei-me a mentalizar que aquilo que eu queria verdadeiramente era trabalhar com animais. Pensei, bom, há duas opções: ou voltar para a biologia marinha, ou então vou para uma opção um pouco mais segura, achava eu, que era ser veterinário. Havia duas séries na televisão na altura que se passava, uma era britânica, acho que o nome em inglês era Of All Animals Great and Small, era uma história muito famosa na altura dos anos 60, mas essa série passou na televisão portuguesa nos anos 80, sobre a vida de veterinários rurais. E depois, em 1984, chega a Portugal uma série chamada Danger Bay, que em Portugal eles traduziram para Os Roberts.
E o Danger Bay era basicamente a coisa mais extraordinária que eu já tinha visto na televisão, onde a personagem principal era um biólogo marinho, viúvo, com 2 filhos adolescentes, morava numa pequena ilha, perto de Vancouver, tinha uma namorada que era piloto de helicópteros, imaginem só, e tinha como animal de estimação uma lontra marinha que entrava em casa e gostava de tomar banho no lava-louça. Isto era a história. Mas todos os episódios, basicamente este Grant Roberts era um herói, porque o que ele fazia era, sendo biólogo marinho, trabalhava no aquário de Vancouver e salvava vidas. Estava sempre a salvar vidas, ora de animais, ora de pessoas. Obviamente aquilo foi tudo muito romantizado, não era tudo muito bonito, eram episódios de 25 minutos, mas na verdade eram episódios que para um jovem que na altura tinha 13, 14, 15, 16 anos, as alturas em que a série ia passando em Portugal, eu achei absolutamente extraordinário. E foi isso que eu percebi. Existe realmente quem consiga fazer carreira como biólogo, e essa carreira pode passar não por aquilo que é o clássico de trabalhar num laboratório, mas pode envolver um trabalho de campo, cruzando com o trabalho laboratorial e associando uma componente humana que muitas vezes nós retiramos das ciências. Muitas vezes nós que trabalhamos no mundo das ciências ainda temos aquele preconceito de que trabalhar em ciência é trabalhar no laboratório, cada vez mais à frente de um computador, e estar dissociado da realidade à nossa volta, estar dissociado do trabalho em equipa e estar muito especializado numa determinada disciplina ou numa determinada função. E aquela série mostrou-me que, obviamente fantasiada, os biólogos podem ter essa forte dinâmica profissional, muito diversificada, ora trabalhar em laboratório, ora trabalhar num sistema razoavelmente controlado, como é um aquário ou um zoo, e também ter um trabalho de campo, ajudando a salvar animais, ajudando a proteger habitats, ajudando a plantar florestas, inclusivamente, isso acontecia lá, e foi aí que eu decidi, pronto, eu quero ser biólogo marinho. No entanto, azar dos azares, naquele ano, em 82 e 83, biologia marinha ainda não existia em Portugal. Mas tive a sorte de passar as férias ao Algarve em 1986 e a descobrir que um amigo de infância estava no primeiro ano de um curso novo, que era Biologia Marinha e Pescas. E a partir daí o meu destino ficou traçado. Quando entrasse na universidade teria que vir para o Algarve estudar na única licenciatura na altura que se dedicava às ciências do meio aquático, em concreto à biologia marinha, com uma vertente componente de pescas. E assim foi, entrei no ano letivo 89-90 e comecei a trabalhar no Zoo Marino, em regime de verões e fins de semana, pela piada, em 1991, e mal sabia eu que estava também a começar aí o meu percurso profissional. E pronto, ao longo do tempo foram-se acumulando as responsabilidades, os projetos, as equipas, e aqui estou eu agora quase com 30 anos de idade, já com um currículo que me faz parecer velho, não é? Porque dito dessa forma como foi apresentado pelo Pedro, quem estiver a ouvir a conversa e não me estiver a vir, fica a pensar que estamos a falar com um idiota de 80 anos, não por ter 80, não, os idiotas não têm 80 anos, mas por eu ser. Mas sim, a minha vida começou com biologia marinha, curiosamente, por uma coisa que na altura não era muito comum e hoje já é, pela influência da televisão. E acha que essa série também, o facto de aliar a parte animal, a parte de conservação, mas também a parte social, fez com que, por exemplo, a sua ideia de criar o Porto de Abrigo possa também ter um bocadinho de influência dessa série? Acha que tem uma correlação direta ou a vida é que assim... A vida é um conjunto, às vezes, de coincidências, de oportunidades, mas obviamente também nós somos fruto de tudo aquilo que vamos vivendo, somos expostos, não é? O Porto de Abrigo não é mérito do Hélio Vicente. Eu lutei muito para que nós criássemos uma dinâmica de conservação da natureza. Em 1995 comecei a promover reuniões entre várias entidades a nível nacional para se criar uma rede dos alojamentos. Muitas dessas reuniões preparatórias tiveram lugar no Zoo Marino, outras tiveram lugar em Lisboa e muitas vezes era o Zoo Marino que convidava as pessoas, por exemplo, e oferecia o almoço. Estamos a falar nesta altura do Instituto de Conservação da Natureza, que entretanto se tornou das Florestas. Estamos a falar do Zoo Marino, naturalmente, estamos a falar também do Projeto Delfim e do Jardim Zoológico de Lisboa. Portanto, o primeiro trabalho, digamos assim, para criar essa rede foi através do Zoo Marino. Mas antes disso já o Zoo Marino estava envolvido em ações de conservação da natureza e em ações de resgate.
E, portanto, isso tudo começou não por mim, eu só entrei na empresa em 91, mas já em 89, a empresa Mundo Aquático, que é proprietária do Zumarine e tinha também um espaço em Lisboa, chamado Golfinhos de Miami, que estava envolvido nessas ações. Portanto, estamos a falar de 1989, estamos a falar há mais de 32 anos. Portanto, houve uma conjugação de fatores. Eu percebi muito rapidamente que queria trabalhar com pessoas, que queria trabalhar com animais. E percebi que os jardins zoológicos são uma conjugação perfeita, se forem obviamente zoos modernos, progressistas, de vários componentes que para mim, como pessoa, como cidadão e como biólogo, são fundamentais. Trabalhar em conservação da natureza, porque eu acho que é uma urgência que já o era há 30 anos e há 40 anos e cada vez o é mais. Trabalhar com educação ambiental, porque na verdade para fazer bons projetos de conservação da natureza nós temos que envolver os cidadãos, temos que envolver as populações, temos que envolver os governos, as ONGs, temos que envolver os jornalistas, temos que envolver os legisladores e etc. E, portanto, é preciso educação para a cidadania, não só para as crianças. Atenção que educação ambiental, para mim, não é trabalhar com crianças e fazer visitas guiadas, essa é uma das componentes, nós temos de trabalhar com as novas gerações, mas muitas vezes para sensibilizar pessoas, para mudar mentalidades, para mudar leis, é preciso trabalhar ao mais alto nível com legisladores, com jornalistas e com outras pessoas que efetivamente, numa questão de semanas, de meses, podem fazer a mudança que ainda vá a tempo de salvar uma ou mais espécies. E, obviamente, trabalhar em ciência. Não é uma dinâmica em que eu seja forte, infelizmente, porque a minha vida profissional não o permitiu, mas como, por exemplo, diretor de Ciência e Educação do Zumarine, eu tive a responsabilidade de idealizar ou implementar ou promover ou ajudar a serem promovidos projetos na área da ciência, quer dentro do Zumarine, quer fora do Zumarine. E isso foi algo que eu achei que seria fundamental para me sentir feliz e realizado como biólogo marinho. Combinar o trabalho com pessoas em variedíssimas áreas, mas juntar também como biólogo estas três áreas que eu considero que são os pés fundamentais numa carreira de biologia que para mim possa ser uma carreira feliz. Ciência, educação e conservação. O Porto de Abrigo, por exemplo, que é o Centro de Lotação de Animais Marinhos do Zumarine, foi o primeiro em Portugal a ser criado para animais marinhos. Durante muitos, muitos anos era o único em Portugal. Já ajudou a salvar muitas dezenas de vidas. Estamos a falar de animais marinhos, estamos a falar de animais marinhos e aquáticos, aliás. Nós não trabalhamos apenas com animais vindos do mar, mas esse é um projeto muito importante e é um projeto que não se faz sozinho. Não é o Hélio que faz a gestão do Porto de Abrigo, não é o Hélio que assegura estes projetos de resgate e de reabilitação e de evolução. Mas eu tenho a honra de ser, até à data, o primeiro e único diretor desse centro, já lá vão quase 20 anos, completam-se este ano em novembro 20 anos, mas antes do Porto de Abrigo, nas atuais instalações, ser criado, nós já tínhamos pessoas no Zumarine que dedicavam uma boa parte considerável do seu tempo, da sua energia, dos seus sonhos, a esta nobre tarefa que é resgatar animais e dar-lhes uma segunda oportunidade de vida. De tudo o que já fez na carreira e de todos os cargos que já teve, considera o Porto de Abrigo aquele marco especial, como é que eu ia te explicar, aquele filho que se vê a nascer e que se vê crescer e passado agora vai completar 20 anos, considera o seu sítio especial ali no Zumarine, o Porto de Abrigo? O Porto de Abrigo é dos projetos mais nobres, se não o projeto mais nobre, onde eu tive a oportunidade de estar envolvido. O Porto de Abrigo tem uma função muito bonita, mas também às vezes muito dura, que é tentar salvar vidas. Mas nós não nos podemos esquecer que, tal como acontece com os hospitais humanos, o Porto de Abrigo é um local onde chegam animais em situações muito dramáticas. E ainda não há em Portugal, já vai existindo junto a algumas pessoas, mas ainda não há em Portugal, de uma forma global e bem fundamentada, bem interiorizada pelos portugueses, esta ideia de que o animal que dá à costa merece todo o nosso respeito e uma resposta urgente para se tentar salvar essa vida. E eu ainda sou do tempo, como diriam os idosos, não é? Idosos dos 80 anos, como essa introdução me parecia dizer, eu ainda sou do tempo em que colegas meus de biologia me diziam, no outro dia, isto aconteceu-me várias vezes, aconteceu muitas vezes, já não é muito comum, mas aconteceu muitas vezes, principalmente nos anos 90 e princípio dos anos 2000, é que no outro dia lembrei-me de ti, estava a passear na praia e deparei-me com uma tartaruga marinha.
Ah, é? Então, e o que é que fizeste? Olha, nada, na altura nem me lembrei de telefonar. E estamos a falar de coisas de há 20, 25 anos. E a questão é esta: já não é comum, mas ainda acontece haver pessoas que estão a passear na praia e que se deparam com um animal que está em dificuldades e que não se lembram de chamar uma equipa que possa salvá-la. Verdade seja dita, não há muitas equipas em Portugal que o possam fazer, mas já existem algumas equipas. No Algarve, por exemplo, existe o RIAS, no Parque Natural da Ria Formosa, gerido por uma associação, acho que se chama Aldeia, que faz resgate, entre outros, de aves, é a área de especialização deles. Mas o Zumarino já existe há 30 anos, este é o 31º ano, e tem um centro de reabilitação oficialmente há 20 anos e já o fazia há mais de 30 anos. Mas nem todas as pessoas ainda se lembram que estes animais podem e devem ser ajudados, que muitos destes exemplares, estes indivíduos, pertencem a espécies ameaçadas de extinção, que estão protegidas por leis nacionais e internacionais, e muitas vezes esses animais acabam por não ter uma ajuda. Mas essas ajudas são necessárias e muitas vezes são urgentes. A qualquer momento temos que ativar uma atividade de resgate e garantir que este animal, no mais curto espaço de tempo, recebe apoio que, numa questão de minutos, pode significar a diferença entre a vida e a morte. E esse lado altruísta e imediato e altamente emotivo que é trabalhar num centro de lotação, acabou por se tornar, ao fim de 20 anos de atividade, em termos de porto-abrigo, mas de resgate mais, como um dos projetos mais bonitos da minha vida profissional e pessoal. Colocar um animal destes no mar, sabendo que provavelmente nunca mais o vamos ver na vida, é algo que compensa muitas horas, muitas semanas, às vezes muitos meses de angústia, sem saber se vamos conseguir salvar aquele animal ou não, e mesmo se o salvarmos, sem saber se ele terá condições de voltar ao selvagem, porque muitos destes animais acabam por ficar parcialmente paralisados, ou cegos, ou limitados de qualquer forma que não lhes permita uma vida autónoma no selvagem. E esse trabalho é tão bonito, saber que voltamos a casa ao fim de semanas ou de meses e que naquele dia deixámos no selvagem um animal que volta a uma segunda oportunidade de vida, sabendo que alguns são de espécies ameaçadas de extinção e, portanto, a presença daquele indivíduo pode a médio e longo prazo significar o nascimento de mais algumas dezenas ou centenas de exemplares, no caso das tartarugas marinhas, por exemplo, é algo que é muito nobre e que torna muito especial este projeto chamado Porto de Abrigo do Zumarino. Considera que a parte mais difícil de trabalhar no Porto Abrigo, se calhar, é essa gestão emocional de perder, de despender dias, muitas horas, meses a tentar salvar um animal e às vezes pronto, não corre pelo melhor. Não corre pelo melhor. Acha que é uma das tarefas mais difíceis no Porto Abrigo gerir essa emoção, essa gestão emocional? É muito difícil e às vezes pode ser mesmo muito difícil. Eu posso dar um exemplo que tem a ver com um animal que se chamava Balu, que esteve connosco durante 33 dias. E foi um animal extraordinário por vários motivos. Foi um golfinho de Rissot que deu à costa com cerca de 3 semanas de vida. Ora, os golfinhos, quando dão à costa, por uma questão obviamente evolutiva, não têm sistema imunitário, desculpem, não é? Quando dão à costa, os golfinhos, quando nascem, por uma questão evolutiva, não têm um sistema imunitário desenvolvido como os mamíferos terrestres. Nós recebemos muitas imunoglobulinas através da nossa placenta, aliás, da placenta da nossa mãe, onde nós estamos, mas os golfinhos não têm isso e, portanto, eles, quando nascem, precisam de ser amamentados para saber, através do leite materno, as suas imunoglobulinas, que são essas proteínas com funções de proteção. E esse golfinho, obviamente, quando deu à costa, estava já debilitado, tinha vários ferimentos e, infelizmente, não sobreviveu. Faleceu ao fim de 33 dias. E o investimento que nós colocamos neste tipo de resgate é tremendo. Não vamos falar da questão financeira, porque estes resgates não têm a ver com dinheiro. Podem ser extraordinariamente caros. Salvar um animal destes pode custar alguns milhares de euros por dia. Estamos a falar de bastantes milhares de euros por dia, dependendo da espécie e das equipas que estão envolvidas, da medicação e tudo mais. Mas a verdade é esta: nós colocamos muitas horas, muitas emoções. E às vezes não resulta, por mais que nós nos esforcemos, por mais que a ciência evolua, há certas situações, tal como acontece com humanos, em que não há possibilidade de salvar este animal. E nós vemos isso nos hospitais, e os centros de reabilitação são hospitais, mas são hospitais para não humanos. E, portanto, nem sempre se consegue. E eu lembro-me de estar a fazer essa gestão dessa equipa e desse projeto, e a certa altura, infelizmente, o animal não sobreviveu. E nós tivemos
33 dias nas televisões, porque o vigilante da natureza que salva o animal estranhou não haver notícias dele na televisão, telefonou a um dos canais de televisão, particularmente à SIC, a perguntar então, mas vocês não explicam o que é que aconteceu? E a SIC entrou em contacto com o Zumarino e disse, é verdade, tem um golfinho, e assim foi durante 33 dias, filmaram tudo. E eu lembro perfeitamente de que no dia a seguir à perda desse animal, os canais de televisão foram lá fazer reportagens e a certa altura um jornalista, que eu conhecia muito bem e que ainda conheço muito bem, contrariamente ao que era habitual, estava a fazer a entrevista, mas não me estava a olhar nos olhos. E é muito estranho porque aquela pessoa é uma pessoa de uma forte empatia, é uma pessoa com que se dá gosto de conversar. E ele estava a fazer entrevista e pela primeira vez, naqueles anos todos em que estávamos a trabalhar, o colega não me estava a olhar nos olhos. Ele olhava para o microfone, fazia-me a pergunta, passava-me o microfone, mas não olhava para mim, olhava para o lado. E eu, a certa altura, era uma entrevista claramente difícil, nós estávamos a explicar aos portugueses, um esforço de 33 dias não foi em vão, mas foi inglório, no sentido em que não se conseguiu salvar a vida. E eu estou a tentar olhar nos olhos do jornalista, porque quando estamos a fazer uma entrevista, nós olhamos para a câmara ou olhamos para o jornalista e o jornalista não me olhava nos olhos. E a certa altura, quando ele volta a virar a cara para o microfone para me fazer a próxima pergunta, eu percebi que ele estava com os olhos cheios de lágrimas. Isso é uma coisa que nós não vemos nos jornalistas. Os jornalistas são como os médicos, estão habituados a ver tudo. E quando eu vi que aquele jornalista estava, tal como eu, muito comovido, e ele estava literalmente com os olhos em lágrimas, era por causa disso que ele não me estava a encarar, aí descambei eu e aconteceu uma coisa pela primeira vez na vida, é que eu interrompi a entrevista e saí do plano. E fui-me esconder num sítio que não vale a pena dizer agora onde é que foi, mas saí do plano porque realmente põe-se muitas emoções nestes processos e nós não nos podemos esquecer que para tentar salvar esta vida ou estas vidas, quem trabalha em centro de relações tem que às vezes abdicar de tudo o resto. Temos que abdicar do nosso descanso, dos nossos almoços, dos nossos jantares. Muitas vezes temos que abdicar da nossa cama e passar algum tempo, alguns dias, no próprio centro de rotação. E muitas vezes temos que abdicar, inclusivamente, não só do contacto dos colegas, porque estamos a trabalhar num espaço que é uma quarentena permanente e, portanto, nós não podemos lidar com pessoas pelo risco de estarmos a ser vetores de outras patologias que vão para outros animais. E temos que abdicar às vezes do contacto com os nossos familiares. Não podemos ir a casa, ou se vamos a casa chegamos às 2 da manhã e depois tomamos um banho e saímos às 6:30 da manhã para voltar ao trabalho. E não podemos ver os nossos pais, as nossas namoradas, os nossos filhos, etc. E roubamos os fins de semana e as nossas folgas, às vezes durante semanas a fios. E, portanto, é muito forte, é muito emotivo, tem às vezes um fortíssimo impacto na nossa vida pessoal e social. E, portanto, quer queremos, quer não, são sempre dinâmicas profundamente emotivas. Daí o ser tão especial quando uma vida se salva, não só porque nós sabemos que o objetivo final deste espaço está a ser cumprido, há mais uma vida que se salva, há mais um indivíduo, uma espécie protegida e provavelmente ameaçada de extinção, que volta para a natureza para cumprir o seu papel, reprodutivo e não só, mas também porque nós sentimos que todos aqueles esforços que fizemos durante semanas, meses a fio, valeram a pena, porque já me deu mesmo muitas alegrias e emoções muito intensas. Agora, pegando assim no panorama geral dos arrojamentos em Portugal, como é que é gerir, como é que foi partir pedra, qual é a sua percepção da parte da reabilitação em Portugal e como é que é fazer parte do Zumarino, uma empresa privada, gerir algo que deveria ser de serviço público? Assim. Eu vou começar por uma coisa que pode não parecer ter nada a ver com isto, mas há uns tempos houve uma colega que veio falar comigo acerca de proteção de espécies em Portugal. E a certa altura disse, não, estávamos a falar de várias coisas, e ela disse, está bem, mas para isso já existe legislação. Ao que eu lhe respondi na altura, que é o facto de uma espécie estar protegida por lei não quer dizer que seja protegida por nós. Está protegida por lei, está protegida por lei, mas também já me ensinaram que um papel aguenta tudo o que lá quisermos pôr. Está no papel. O problema é passar para a realidade. E na verdade,
há muitas pessoas que se preocupam, mas há poucas que se ocupam. Isto já estão para uma data de ditados juntos. Mas a verdade é esta, há muitas pessoas que se preocupam, mas poucas que se ocupam. E há pessoas que têm uma motivação emotiva muito forte, mas que ao fim de um mês, 3 meses, 6 meses, já estão cansadas, já estão frustradas e desistem. E o partir pedra é muito difícil. E partir pedra, quando não se tem autoridade jurídica, quando não se tem autoridade legal, é muito mais difícil. Para uma empresa privada, mudar o status quo naquilo que são áreas de trabalho, de intervenção, de gestão do Estado, seja em Portugal ou noutro país, é muito, muito difícil. Nos anos 90, quando estas reuniões começaram, havia uma colaboração muito estreita a título pessoal de várias pessoas que estavam relacionadas com estas entidades que eu referi há pouco. E, portanto, não foi tão difícil chegar à conclusão que sim, podemos e devemos criar uma estrutura que nos permita dar uma resposta de emergência a estes animais. Porque, eu volto a repetir, até os anos 90, até 1994, não havia qualquer resposta organizada. O animal dava à costa, eventualmente a Polícia Marítima poderia tomar uma ocorrência, fazer o registro. Havia, nos anos 80, uma equipa associada ao Museu Municipal de Cascais que fazia alguns apoios a alguns animais, principalmente aos animais, digamos assim, menos comuns a darem à costa, mas não tinham espaço de reabilitação, não tinham piscinas, não tinham técnicos especializados, não tinham sequer veterinários com experiência no resgate de animais marinhos e, portanto, não havia, digamos assim, uma resposta concertada. E eu tenho muito orgulho de que esse trabalho tenha sido iniciado pelo Zoomarine e que durante muitos anos, contra ventos e contra marés, o único centro a nível de Portugal tivesse sido o Zoomarine. Durante muitos anos, o único local onde golfinhos, focas, tartarugas marinhas, lontras e cágados poderiam ser colocados para serem reabilitados era o Porto de Abrigo do Zoomarine. Mas não foi fácil no sentido em que, aliás ainda não é, não há meios, não é? A questão de ser uma empresa privada tem uma grande vantagem, que é uma empresa privada tem uma agilidade técnica em termos de decisões, pode ser muitíssimo rápida. No caso do Zoomarine em concreto, nós temos uma pessoa extraordinária, que é o fundador e o presidente da administração, que é o Pedro Lávia, que está sempre à distância de um telefonema, ou mesmo só atravessar o corredor e ele está a 2 metros do outro lado do nosso gabinete, e portanto uma pergunta é sempre ouvida e a resposta muitas vezes é óbvia e é rápida e é positiva. E esse foi 2 trunfos fantásticos que nós tivemos na altura, que foi o facto de termos uma empresa que estava disponível, que tinha técnicos especializados no manejo destes animais, tinha biólogos marinhos, tinha veterinários a receber formação na área do resgate e afins de animais marinhos, e tínhamos um visionário, que tínhamos e temos, que se chama Pedro Lávia, que percebeu que podemos e devemos criar condições mais institucionais, mais formais, mais físicas, para dar uma resposta concertada a este tipo de eventos, que é ir dar apoio a estes animais na praia, resgatar aqueles que precisam de resgate, tentar a reabilitação daqueles que é possível e, quando terminar essa reabilitação, promover essa devolução ao selvagem. Na altura, como eu expliquei há bocadinho, estiveram envolvidas 4 instituições. Dessas 2 instituições rapidamente saíram da dinâmica, porque não tinham condições técnicas nem humanas para continuar. O Instituto de Conservação da Natureza, porque como é a entidade que tem a tutela destas ações, continuou naturalmente como coordenador da rede, e o Zoomarine continuou como responsável daquilo que na altura se chamávamos o CRI, o Centro Regional de Intervenção do Sul, e durante muitos anos teve o Porto de Abrigo. Entretanto, já existe mais um centro, que foi criado em Quiaios, depois foi transferido recentemente para Aveiro. Portanto, neste momento já há 2 centros a nível nacional que podem fazer este apoio, mas continua a ser difícil, voltando ao início da pergunta. Porquê? Porque ainda não há, a nível nacional, a consciencialização de todos os players, ou seja, existem muitos stakeholders nestas situações, que poderão estar envolvidos, mas nem todas as pessoas, nem todas as entidades dentro dessas, nem todas as pessoas dentro dessas entidades têm a mesma motivação, têm o mesmo dinamismo, têm a mesma disponibilidade para este tipo de ações e têm os espaços e os recursos financeiros e humanos, porque não nos esquecemos de uma coisa importante: salvar animais marinhos pode ser uma coisa que pode demorar semanas ou meses, implica piscinas de água salgada e uma filtração permanente, uma alimentação cuidada, técnicos especializados permanentes,
muita medicina e o próprio trabalho de resgate, ou seja, transporte desse animal para um centro de lotação e mais tarde a remoção desse animal das instalações e a devolução à selvagem implica outros recursos, como gruas e caminhões, etc., e outras parcerias, nomeadamente com a extraordinária Marinha Portuguesa, que desde o início tem sido um parceiro extraordinário do Zumarino nas ações de devolução, quando esse pode e deve acontecer no selvagem. Salvar um animal não é ir à praia e fazer-lhe festas, que é uma coisa que não se deve fazer. Salvar animal é uma coisa que pode ser extraordinariamente complexo, exigir muitas dezenas de pessoas em várias entidades, 5, 7, 10 entidades diferentes, que têm que estar coordenadas. Mas uma empresa privada pode trabalhar 7 dias por semana e até 24 horas por dia, e uma empresa pública nem sempre o faz. E, portanto, muitas vezes nós estamos dependentes de decisões que não são tomadas fora do horário de expediente, não são tomadas aos fins de semana e não são tomadas durante as férias, e às vezes precisam de despachos superiores que podem demorar dias ou semanas. Uma empresa privada tem outra agilidade que uma pública nem sempre tem. E depois é a questão, quer queremos, quer não, do dinheiro. Pode ser extraordinariamente caro, às vezes pode ser muitíssimo caro. Temos de estar a falar de alguns milhares ou algumas dezenas de milhares de euros para salvar um indivíduo, um golfinho ou uma foca ou uma tartaruga. E isso nem todas as entidades estão disponíveis. Portanto, é importante deixar aqui claro que este trabalho é feito sempre em articulação com o Instituto de Conservação da Natureza. É o Instituto de Conservação da Natureza que licencia as nossas atividades, o Centro de Lotação e os próprios técnicos estão envolvidos. E é também importante deixar aqui claro que também há uma colaboração menos direta, mas também muito eficaz com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e também com outras entidades que a montante ou a jusante nos vão ajudando, como é o caso do Departamento Marítimo do Sul, a Polícia Marítima, as capitanias, e, por exemplo, também a TAP Portugal, que já várias vezes levou estes animais para o seu destino, porque muitos destes animais não há costa em Portugal, mas isso não significa que a sua área de distribuição dessa espécie seja Portugal, e isso implica que depois o processo termine se esse animal puder voltar ao seu habitat natural, e nesse caso pode ser a Holanda, pode ser as costas da Holanda, ou da França, ou da Inglaterra, ou mesmo dos Estados Unidos. Agora, pegando na expressão que o Hélio utilizou ainda há pouco para caracterizar o Zumarino, uma instituição zoológica progressista e moderna, pensa que esse é o futuro não só do Zumarino, mas de todas as instituições zoológicas, ou seja, reabilitação, conservação, educação, porque eu penso que aquela ideia bacoca que existia de que um zoo só servia para colocar os animais numa vitrine e as pessoas iam lá e admiravam e viam os animais, eu acho que isso já tem vindo, já lá vai. Ou seja, uma instituição zoológica tem que ter esta obrigação, esta responsabilidade social, ambiental, e como é o caso do Porto Abrigo, ou seja, fazer algo que devia ser o Estado a fazer. Pensa que esse é o caminho de todas as instituições zoológicas, não só do Zumarino, mas de todo o resto? Eu aqui só não concordo com esta questão de devia ser o Estado a fazer. O Estado somos todos nós. O Estado português não é um conjunto de pessoas, às vezes anónimas, porque nós não os conhecemos, que estão alguns num gabinete em Lisboa, ou no Porto, ou no Funchal, ou seja onde for. O Estado somos todos nós, que trabalhamos para entidades públicas ou privadas, ou que já não trabalhamos e que estamos reformados, ou que ainda somos estudantes. Todos nós temos responsabilidades sociais. E, portanto, as entidades, sejam elas públicas ou privadas, trabalham eles em que setor, primário, secundário ou terciário, todas elas têm responsabilidades sociais. Todas elas podem ter uma dinâmica a nível da cidadania e, portanto, todas elas podem ter um papel fundamental, não só nos pequenos gestos como consumidores, mas também como votantes. Todos os dias nós tomamos decisões que podem contribuir positivo ou negativamente para o evoluir da nossa sociedade e do ambiente à nossa volta, mais preservado ou menos preservado. E, portanto, eu acho que os jardins zoológicos não são exceção. Pelo contrário, e eu tenho muito orgulho de trabalhar nesta comunidade, nós temos que pensar que muitos dos grandes programas de conservação e de proteção de espécies começaram só nos jardins zoológicos. O primeiro grande jardim zoológico que começou a trabalhar de uma forma progressista em conservação da natureza foi o Zoo de Londres, em 1826. Os primeiros grandes programas pedagógicos e de conservação começaram lá. Mas as entidades zoológicas, de uma forma geral, trabalham na área da educação para a sustentabilidade há dezenas de anos. E esse trabalho é um trabalho que a maior parte das pessoas pode não conhecer, mas que acaba por ser exposto a ele através de muitas dinâmicas que acontecem em escolas e afins. Obviamente que hoje
hoje em dia, com as redes sociais e com as televisões, etc., é tudo um bocadinho difuso. Mas se nós pusermos tudo em perspectiva, temos que perceber que os jardins zoológicos existem há mais de 5.000 anos e, como todas as outras entidades, foram evoluindo à medida que a sociedade foi também evoluindo. Um jardim zoológico não pode impor mudanças societais. Não é um jardim zoológico que vai agora dizer que as pessoas têm que desfazerem-se dos seus carros de combustão interna e comprar carros elétricos. Não é um jardim zoológico que vai dizer que os proprietários de terrenos e o Estado que gera terrenos públicos têm que plantar árvores autóctones. Não somos nós que vamos dizer à comunidade pescatória, seja ela industrial ou seja ela lúdica, que tem que deixar de pescar certas e determinadas espécies. Não somos nós que vamos dizer às pessoas que têm que ter uma alimentação mais baseada em vegetais e menos baseada em carnes e afins. Mas nós podemos educar. E esse papel de educação para a sustentabilidade é um papel que é feito pelos jardins zoológicos de uma forma coerente, com especialistas, há praticamente 200 anos. O trabalho de conservação da natureza é feito por jardins zoológicos quase desde o início. Este conceito das arcas vivas é um conceito que os jardins zoológicos têm e que advém daquela imagem bíblica da Arca de Noé. Noé, essa história da Bíblia, diz que Noé salvou 2 exemplares de cada animal. Tinha um problema genético a nível de consanguinidade, mas isso é outra conversa. Mas este conceito da Arca de Noé existe no jardim zoológico desde sempre. E infelizmente a prova disso, e inclusive até se aplica ao zoomarino, é que há muitas espécies que já só vivem em jardins zoológicos. E eu vou dar o exemplo concreto do zoomarino, que tem, por exemplo, neste momento 2 casais de pombas ou rolas de Socorro. Socorro é uma ilha de um arquipélago que fica na costa oeste do México e onde uma espécie de rola acabou por ser levada à extinção e está tecnicamente extinta no selvagem por causa da incúria dos humanos. Não só em Portugal, mas de várias coisas, em vários países. E existem inúmeras espécies no mundo inteiro que só já conseguem viver em jardins zoológicos. E há muitas espécies, cada vez mais felizmente, que estão a regressar ao selvagem graças a projetos de conservação dinamizados por usos progressistas. Agora, ciência, educação e conservação são 3 pilares fundamentais num zoo moderno e progressista, sendo que este é um conceito que tem mais de 5.000 anos e, portanto, os zoos evoluem, às vezes, muito para além daquilo que a lei lhes exige há 5.000 anos, mas também, como tudo na vida, existem bons e maus restaurantes, bons e maus professores, bons e maus condutores na estrada, bons e maus políticos, e tudo isso, obviamente, reflete-se em todas as franjas da sociedade. Também há zoos que não evoluem tão rapidamente nos seus programas de ciência. Mas, por exemplo, há jardins zoológicos que podem não ser o exemplo mais extraordinário nos projetos de educação para a sustentabilidade, mas têm projetos de conservação que não existem em mais lado nenhum do mundo. Eu, por mim, ficava aqui mais 1, 2, 3 horas muito fácil a falar consigo, porque é verdadeiramente interessante falar consigo, mas temos que dar por terminada esta conversa. Queria deixar alguma reflexão final? Obrigado pelas suas palavras. Sim, fizemos uma conversa. Quer dizer, eu fiz a conversa, né? Eu sou suspeito por falar, mas pelo menos da minha parte foi agradável. Eu acho que faço aqui uma reflexão, que é uma das coisas que nós temos vivido como seres humanos, e infelizmente estamos neste momento a viver um conflito que pode ser, já está a ser muito grave para quem lá está, e pode ser terrivelmente grave para toda uma Europa e para todo um planeta, inclusivamente do ponto de vista de ambiente e conservação da natureza, como é óbvio, pelas ameaças implícitas pela questão bélica. Mas uma das coisas que nós temos percebido ao longo do tempo é que a comunicação é fundamental. A diplomacia é fundamental, o respeito por quem está à nossa volta é fundamental e que existe diferentes expectativas, diferentes realidades, diferentes educações, diferentes memórias. Umas certamente mais válidas do que outras, se calhar por questões várias, umas mais legítimas do que outras, umas mais legais do que outras, mas há aqui uma questão que é fundamental. Pensarmos que a educação é o caminho, porque qualquer decisão que nós tenhamos que tomar na vida será sempre muito mais fácil e provavelmente mais justa e mais eficaz se for com base em ciência, e para isso nós precisamos de educar as pessoas, não só pela questão da cidadania e do respeito pelo próximo, mas também pela decisão que deve ser tomada com base em ciência. E nós temos percebido que uma das grandes ameaças à nossa paz, à nossa alegria, ao nosso bem-estar, é o preconceito.
E os preconceitos manifestam-se de muitas e variadas formas, em diferentes contextos, em diferentes escalas e níveis e afins. Eu acho que as pessoas hoje em dia muito facilmente criticam quando estão expostas a um pequeno elemento que considerem negativo, mas que às vezes está fora de contexto. Existem trabalhos fabulosos feitos por muitas entidades zoológicas no mundo inteiro. Portugal não é exceção. E eu acho que era importante que as pessoas, antes de criticarem, fizessem perguntas. Perguntas que fazem? E se fazem isto, fazem porquê? Quer que as coisas boas ou as coisas más? E nas coisas boas, as pessoas não se limitarem a reconhecê-las que elas existem, mas a perguntarem como é que eu posso ajudar. Em relação às coisas más, é fazer perguntas. Porquê é que fazem isso? Até quando prevêem fazer isso? E o que é que estão a fazer para que essa mudança seja rápida? E eu acho que este papel das pessoas, não apenas em relação aos jardins zoológicos, mas em relação às ONGs do ambiente, em relação até mesmo às entidades governamentais, em relação aos nossos professores, em relação aos nossos pais, em relação às nossas namoradas e aos namorados, em relação a tudo nós, o que é importante é perguntar porquê que certas coisas acontecem e como. E se essas coisas forem boas, mais importante do que criticar as más, é perguntar como é que eu posso ajudar nas boas. E há muito trabalho bonito e fantástico que é feito em termos de ciência, em termos de conservação, em termos de educação para a sustentabilidade, em entidades neste país. E as pessoas, no momento de uma grande crise que nós estamos a viver atualmente, e já vimos de uma outra crise pandémica e antes disso de outras, eu acho que aí é que está a mudança, é perguntar porquê e logo a seguir perguntar, então e como é que eu posso ajudar? Exato. Eu agora carregava aqui no botão de parar de gravar e acabava, porque acabávamos e muito bem. Muito obrigado, Hélio. Mesmo, foi um Foi um prazer. prazer. Foi um prazer. Queria só deixar aqui a mensagem que é o último episódio de Conversas de Ciência desta temporada e fiquem aí à espera porque vai haver mais para uma próxima temporada. Muito obrigado.